Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, às Epístolas Paulinas de número 3, em 1ª e 2ª Coríntios. Aí estamos aí dando sequência à disciplina da igreja e os ministérios, evangélicos aí, E hoje nós estaremos dando continuidade na nossa lição de número 4, a qual vai falar dos dons espirituais e ministérios ali, a partir do capítulo de número 11, A partir do capítulo de número 11, Paulo vai tratar da postura da igreja. Paulo vai tratar aí de como a igreja estava se portando diante do culto ali em Coríntios. Antes de dar início à nossa aula, ao nosso estudo, como de costume, sempre apresento aí a vocês aí alguns livros bem interessantes que vale a pena aí vocês adquirirem aí as Epístolas Paulinas aí do pastor Evanir Martins Teixeira, muito bom também, e também aí do pastor Otto Stanley, Stanley Orton, também muito bacana também, da editora aí, CPAD aí, 1ª e 2ª Coríntios, bem bacana também. E também eu gosto muito desse livro aqui, é o Comentário Histórico Cultural do Novo Testamento aí, vai falar aí da cultura a qual estava inserida o Novo Testamento. Então é muito bom, vale a pena você poder ter esses livros aí, tá bom? E dando sequência aí, Paulo vai falar da postura da igreja aí no capítulo de número 11, a qual a igreja estava tomada por um mundanismo, O mundanismo dentro da igreja, estava adentrando dentro da igreja, e isso estava refletindo na forma em qual os coríntios cultuavam a Deus, como eles se portavam diante de Deus, e como se importavam, Então nós vamos ver aí que de uma forma bem interessante aí, de como Paulo trata desses assuntos aqui, no capítulo de número 11, a partir do capítulo de número 11, Paulo vai tratar aí de algumas desordens na igreja, desordem que estava acontecendo, e logo no capítulo 11, do versículo 1 a 12, ou melhor, versículo 11, do capítulo 11, do versículo 1 a 12, Paulo vai tratar da desordem no culto público, Paulo vai falar da submissão, da falta de submissão das mulheres ali no culto. Também Paulo vai falar também da divisão da igreja também. E também Paulo vai falar dos motivos egoístas que estavam causando desordem à igreja. A falta de submissão das mulheres ali citada do versículo 1 até o versículo 16, precisa ser analisada algumas coisas. Devemos fazer algumas ponderações. Por que eu sempre falo que nós devemos, antes de fazer uma exposição, ou antes de fazer uma leitura científica, ou até mesmo dentro de uma leitura científica, procurarmos saber o conteúdo a qual está inserida o escritor, a qual está inserido os destinatários da carta. Por quê? Porque aí teremos uma compreensão melhor do que o autor está querendo transmitir para os seus leitores. E uma coisa bem interessante que estava acontecendo ali em Corinto, naquela igreja, naquela comunidade, e o comentarista também diz que há uma falta de submissão das mulheres ali, devido à cultura que estava inserida a igreja, devido à cultura a qual estava inserida os coríntios,
e como eles saíram de uma cultura e entrando dentro de uma outra cultura que é o cristianismo, né? Entrando dentro do cristianismo. Então é muito importante a gente ter isso em mente e saber, para poder termos uma compreensão e entendimento bem bacana das escrituras aí. E por que a igreja estava tendo essa desordem, né? A falta de submissão das mulheres, por quê? Devido à forma de comportamento, devido à forma de se portar na igreja, diante da sociedade cristã ali também. Paulo expõe que, que Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça da família, o cabeça da mulher é o homem. Por quê? Porque primeiro o homem foi criado e depois a mulher foi criado da costela de Adão. Então, o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois. Então, primeiro é o homem, depois a mulher. Então, o que acontecia ali na igreja de Corinto devido a essa falta de submissão das mulheres, né? Que elas se portavam de maneira alheia às ordenanças, né? É que Deus estabeleceu isso na criação. Primeiro o homem, depois a mulher. Mas o que é mais interessante é que aqui vai falar do uso do véu, que as mulheres, uma forma de submissão ao homem, a Cristo e à igreja, ela usava um véu. Véu era sinônimo, sinal de submissão, tanto aos maridos como tanto a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 22, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como elas são submissas a Cristo. Então, essa falta de submissão vem daquele movimento feminista que acham que tem toda a liberdade de fazer o que quer, da forma que quer e do jeito que elas pensam que são, né? Mas o interessante que elas, da culturas que elas estavam inseridas, que eram mulheres gentílicas e se converteram ao cristianismo, ou seja, eram prostitutas, eram sacerdotisas que haviam se convertido ao cristianismo e devido a isso elas trouxeram consigo alguns costumes, né? Trouxeram alguns costumes pagãos para dentro da igreja. E Paulo vem ensinando isso às mulheres, que elas devem ser submissas a usarem o véu. Por que usar o véu? Porque o véu é sinal de submissão. O véu é sinal de submissão tanto ao marido como à igreja e como a Cristo. Lembrando que o véu também, devido à cultura, por isso que é bom estudar a cultura, devido à cultura, o véu identificavam as mulheres. Por que identificavam as mulheres? Porque na sociedade que elas viviam, na sociedade coríntia com a que elas viviam, a roupa dos homens e das mulheres era muito parecida. Era muito parecida. Então, para distinguir se era homem ou se era mulher, a mulher usava o véu. Para quem visse, talvez não conseguiria discernir pelas vestes, pela roupa, porque era muito parecido. Então, com o véu conseguia se distinguir. Então, bem, o véu usava-se nesse sentido, tá bom? Nesse sentido, para identificar. E era um sinal de submissão. Então, as mulheres pagãs que se convertiam ao cristianismo, que vinham do paganismo, que vinha ali da prostituição, porque eram sacerdotisas ali do templo da deusa Diana e haviam se convertido, e elas
entendiam que a liberdade que elas tinham em Cristo dava direitos de elas andarem conforme ela quer, porque se Cristo havia libertado elas daquela vida de prostituição, daquela vida de engano, daquela vida de idolatria, elas tinham liberdade agora para se expressar conforme elas queriam, e não é bem assim, e Paulo vem dizendo que elas tinham que usar o véu como sinal de submissão aos seus maridos e também à igreja. Por quê? Porque quando elas viviam na idolatria, quando elas viviam no paganismo, a quem que elas serviam? A quem que elas serviam? Serviam aos deuses pagãos. E achavam que tinham sido libertas. E tinham mesmo sido libertas. Porém, essa liberdade não dava legalidade para ser conforme quer. Por isso que tem muitas pessoas que agora se convertem ao cristianismo, aceita Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, quer viver de maneira como quer, porque acha que é livre em Cristo Jesus. Mas não, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é a liberdade para dizer não ao pecado, para dizer não a uma vida promíscua, para dizer não a uma vida de pecado. Então, devido a isso, a conversão dessas mulheres, a conversão dessas ex-sacerdotisas, ex-prostitutas, traziam esses costumes para dentro da igreja. Trazer esses costumes para dentro do cristianismo. E Paulo vem ensinando, já que vocês não querem usar o véu, tudo bem, cortem seus cabelos, rapa seus cabelos. E porém, para uma mulher andar com o cabelo raspado não era bom, não era bem visto, não era sinal de boa coisa. Então, já que vocês não querem rapar, usem o véu. Usem o véu. Usem o véu como sinal de submissão ao marido e à igreja também. Mas Paulo está dizendo isso a uma cultura e costumes bem anterior ao nosso. Porém, temos que analisar uma coisa. Muda-se os tempos, mas não muda os princípios. Veja bem, muda-se os tempos, mas não muda os princípios. Quais são os princípios aqui para os nossos dias de hoje? Para os nossos dias, quais são os princípios? Princípio: submissão ao marido, submissão a Cristo, submissão à igreja. Já citamos e falamos em outra aula o significado da submissão. Então não vamos abrir o leque aqui para estender mais uma vez o que é submissão. Submissão não é servidão, servidão não é escravidão, não vamos abrir esse leque porque já tratamos desse assunto, já falamos desse assunto. Porém, os princípios aplicados aqui são os mesmos aplicados nos dias de hoje. Primeiro, submissão ao seu marido. Segundo princípio aqui defendido, ensinado por Paulo, aqui que nós trazemos para o nosso dia de hoje, é o seguinte: primeiro, submissão. Segundo, a maneira de como de como as mulheres deviam se vestir, de maneira comportada. Isso que é um princípio válido até hoje. Costumes de uma época diferente, mas os princípios são aplicados ainda hoje. É isso que é a aplicação que nós temos que trazer para hoje, que os princípios são os mesmos. Então não devemos perder isso, devemos estar atento a isso. Não tem mais véu, mas tem submissão. Não tem mais véu, mas tem comportamento. Tem comportamento. Tem que ter comportamento. Tem que ter decência. Tem que ter ordem na casa do Senhor. Então, essa falta de submissão das mulheres na igreja de Coríntio, que Paulo vem tratar aqui neste capítulo de número 11, do versículo 1
até o versículo aí 16, por exemplo. E também, Paulo vai falar também no verso 17 a 19, que era muito bacana a gente ler. Capítulo de número 11, do verso 17 ao verso 19, que está aqui, vamos lá, 17 a 19. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto os ajuntais, não para melhor, senão para pior. Portanto, antes de tudo, ouço que vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, Paulo mostra, através da sua epístola, ou foi relatado a Paulo pelas famílias de Cloe, quando ele estava lá, lembrando, voltando a dizer que essa epístola foi escrita por Paulo lá na cidade de Éfeso, devido a uma comitiva que foi lá pedir para eles instruções acerca de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja e também acerca de algumas ações, algumas atitudes que eles deveriam tomar. Então, foi levado isso a Paulo, né? Então, ou seja, foi levado que havia divisões na igreja. E o texto que nós lemos aqui é bem claro dessa divisão, que Paulo está dizendo, nisto, porém, não louvo, né? Eu não louvo vocês, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Ou seja, Paulo fala de uma divisão, de uma divisão na igreja. A adoração na igreja, ela é estragada por facções, né? Por facções, ou seja, a adoração, o culto todo é distorcido, ele é estragado, vamos usar a palavra que o comentarista aqui usa aqui, ela é estragada pelas facções que revelam a formação de grupinhos. Então, Paulo é bem categórico isso. Paulo fala em citar isso, né? Que eles não se ajuntam para melhor, mas se ajuntam para pior. Então, e aonde eles se ajuntam? É na igreja. Se reúnem na igreja. Ou seja, o culto prestados ali não é um bom culto prestado. Porque não estão se reunindo para glorificar, não estão se reunindo para exaltar, né? A finalidade de culto havia se perdido. Por quê? Já falamos também, vamos citar mais uma vez aqui para refrescar a memória dos irmãos nos capítulos anteriores, a qual nós já estudamos aqui, ou melhor, estudamos na lição de número 4, ou melhor, na lição de número 3, as facções que existiam na igreja. As facções daquela que diziam que era de Paulo, aquelas facções que diziam que era de Cefas, outras diziam que era de Apolo e outras que diziam que eram de Cristo, as mais perigosas. E Paulo ensina e volta a dizer que nenhum deles teria morrido pela igreja, mas todos são um em Cristo Jesus. Então, e Paulo vem dizer, avisar, vem reprovar as suas ações ali. Tá bom, mas é muito interessante isso. Que uma das causas das desordens no culto era divisão na igreja. E o outro motivo era por motivos egoístas, né? Por motivos egoístas. Por exemplo, por isso que temos que estudar a cultura, por isso que temos que estudar a forma como eles viviam. Motivos egoístas. A igreja primitiva realizava sempre festa do amor. A festa do amor era realizada bem antes, ou melhor, antes da ceia do Senhor.
né? Onde eles se confraternizavam, aonde os coríntios iam para a igreja celebrar essa festa e cada um levava um prato de comida, aquele famoso ajuntamento, né? Cada um leva uma coisa, cada um leva um prato, cada um leva uma iguaria, cada um leva uma comida e chega lá, compartilham de todos, né? E após esse compartilhamento, conforme essa confraternização, depois dessa confraternização, celebravam a ceia do Senhor. E a festa do amor também era muito interessante, era bem bacana. No seu sentido lógico, né? No seu sentido lógico e devido à primazia que ela foi criada. Por quê? Porque era para dividir tudo entre si. Então, aquele que tinha mais condições abençoava aqueles que tinham menos condições, né? Então, era uma maneira de se confraternizar, de se doar também, de se dar uns para com os outros, os maiores com os menores, os mais favorecidos com os menos favorecidos, ou seja, os ricos compartilhando com os pobres. Os ricos levavam os alimentos ali que eles tinham e compartilhavam com os pobres que não tinham alimento. Era a lógica dessa festa era muito interessante, muito bacana mesmo. Era uma coisa de Deus. Porém, o que estava acontecendo era que nessa festa de amor, nessa festa chamada Festa de Amor, faziam-se grupinhos também. Faziam também-se grupinhos. Então, e o menos desfavorecido, ou seja, os pobres, não compartilhavam. Não compartilhavam. Ficavam apenas observando, apenas olhando. E Paulo reprova essa atitude que eles têm, né? Por quê? Porque eram motivos egoístas. Eram muitos egoístas, né? E logo depois celebravam a ceia. É por isso que Paulo exorta os coríntios ali na ceia. Exorta eles na ceia. Vamos ler a ceia do Senhor, ali celebrada por Paulo, ou melhor, dita por Paulo, ou orientada por Paulo ali, né? Que a qual ele... porque eu recebi do Senhor, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, a partir disso, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim, ou melhor, todas as vezes que comeres e beberes deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do Senhor e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste